Pronto, estamos ao vivo. Boa noite aos presentes, boa noite. Adeilma Carvalho, Bela Lima, Dielen Pinheiro, Fabrícia Matos, Flávia Rocha, Flávio Barreto, Giovana Andrade, Grazi Ambrose, Henrique Franco, Ingrid Xavier, Gel Bahia, Jomar Soares, Pichite, Bruno Araújo, Matheus Pimenta, Maiara Rocha, Narciso Santos, Raimar Jesus, Tamara Lopes, o Edson Soares, Vanessa Rezende e Vitinho Teixeira, o nosso Mendo. Boa noite a todos. Galera, vamos lá começar a nossa correção do simulado 04. Lembrando que amanhã teremos aula de direito penal, conflito aparente de normas para vocês, mas hoje, correção do simulado 04, nosso simulado geral. Vamos nessa sem perder tempo. Primeira questão. A República Federativa do Brasil tem em suas relações internacionais regidas por princípios. Quando aparece princípios das relações internacionais, você já deve ter em sua mente que a gente está falando do artigo 4º da Constituição Federal. Beleza? Isso já tem que estar em destaque na sua cabeça. Listados na Constituição. Entre esses princípios se encontra, letra A, concessão de asilo político, repúdio à misoginia, o combate ao crime organizado e ao tráfico de drogas, preservação das fronteiras nacionais, a defesa do livre comércio. Gabarito, meu povo. Essa foi tranquila, só para a gente aquecer, beleza? Artigo 4º, anotar aqui, nosso gabarito. Artigo 4º, inciso 10 da Constituição Federal. Beleza? Gabarito, letra A, concessão de asilo político. Repúdio à misoginia, legal, bacana, mas não é princípio das relações internacionais. Combate ao crime organizado, tráfico de drogas, preservação das fronteiras nacionais e a defesa do livre comércio, todos fora, podem ter alguma relevância, mas, considerando o parâmetro da nossa questão, baseado no núcleo da nossa questão, a gente não tem nenhuma das outras alternativas, apenas a concessão de asilo político lá no inciso 10. Beleza? Show. Nessa daqui, acredito que não tenha nenhuma dúvida. Quem tiver alguma dúvida aí, lança no chat ou pode abrir o microfone, beleza? Enquanto isso, questão 2. Essa é boa, viu? Essa é boa. Questão de nacionalidade, concurso do TRF Juiz Federal Substituto. Vamos lá. Ana e Maria nasceram no mesmo dia e decidiram que seguiriam a carreira política no Brasil. Ana nasceu no território francês, no momento em que seus pais, de nacionalidade brasileira e russa, se encontravam a serviço de uma indústria de cosméticos. Ao completar 18 anos, quem é essa Ana, né? Ao completar 18 anos de idade, Ana se naturalizou francesa, ok, beleza. Maria, por sua vez, nasceu no território brasileiro quando seus pais, de nacionalidade indiana, estavam trabalhando na Embaixada Espanhola, deixando o país logo em seguida. Quem é essa aqui? Maria. Tanto Ana como Maria completaram 19 anos ontem e passaram a residir em caráter definitivo no território brasileiro. Deixa eu só mudar a cor de Maria aqui. Pronto. À luz da sistemática vigente, é correto afirmar que em relação à condição de elegibilidade consistente na nacionalidade brasileira, que Ana e Maria são brasileiras natas, Ana pode optar pela nacionalidade brasileira e Maria é brasileira nata. Letra C. Ana e Maria são estrangeiras, devendo passar pelo processo de naturalização, nesse caso, naturalização brasileira. Ana é estrangeira, devendo se naturalizar brasileira e Maria é brasileira nata. E letra E. Ana pode readquirir
a nacionalidade brasileira, o que não depende de naturalização. E Maria é estrangeira. Gabarito, meu povo. Boa, Dani, exatamente. Exatamente. Riscar não tem problema. Risca, sublinha, mas destaca aí para não se confundir. O objetivo é o quê? Acertar a questão. Beleza? Boa, 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 boa. B, B, B. Matheus foi de C. Ninguém é brasileiro. Matheus fechou as portas. Tá igual a Trump. Tá igual a Trump. Meta o pé, sai daqui. Gabarito, meu povo. Gabarito, letra B de bravo. Gabarito, letra B de bravo. E eu explico. Vamos nessa. Pessoal, em amarelo, vamos analisar a Ana, tá bom? Ana nasceu em território francês. Então, a gente não tem o conceito de ius solis para Ana, por enquanto. No momento em que seus pais, de nacionalidade brasileira, tem um russo aqui, não importa, tem um brasileiro, se encontrava a serviço da indústria de cosméticos, não é a serviço do Brasil, tá bom? Ao completar 18 anos, Ana se naturalizou francesa. Galera, o fato dela ter se naturalizado francesa não afasta de Ana a possibilidade dela optar pela nacionalidade brasileira. Porque, vamos lá, filhos de pais ou mães, de pai ou mãe brasileiro, que nasceu fora do Brasil e não foi registrado na repartição competente, pode, a partir dos 18, optar pela nacionalidade brasileira. Determina que é aos 18 anos? Não, a partir dos 18 anos. Então, Ana pode optar aos 19, aos 20, aos 35, 44 e assim sucessivamente. Beleza? Então, Ana, ela pode optar pela nacionalidade brasileira. Ok. Ok. Maria nasceu em território brasileiro. Opa, já tem um pé no Brasil. Quando seus pais, indianos, estavam trabalhando a serviço não do país deles, mas da embaixada espanhola. Logo, se nasceu em território brasileiro, fora das hipóteses, brasileira ela será, pelo critério ius solis. Beleza? Nesse caso, Maria é brasileira nata? Perfeitamente, perfeitamente. E Ana pode optar pela nacionalidade brasileira. Beleza? Aí que tá a pegadinha. Pessoal que fez PTC para a Polícia Penal, ou melhor, o PTC de 2024, do início de 2024, todo PTC de direito constitucional, a gente colocava uma questão de nacionalidade. Fabrícia, Jéssica, minha testemunha, Flávio, minha testemunha, Narciso também, todo PTC a gente colocava uma questão de nacionalidade. E a FGV fazia a mesma coisa. Contava uma historinha, confundia tudo e você só precisava prestar atenção aos detalhes. Beleza? A FGV, galera, CNIVs, eu sei que não é carreira policial, tá bom? Mas CNIVs vai chegar aí. Beleza? A banca escolhida, FGV. A banca escolhida, FGV. E o que ela gosta de fazer? Contar historinha. Exatamente, Dani. 20 histórias tristes. Contar historinha, misturar um bocado de informação desnecessária e você olhar treinado, você só precisa ir naquilo que importa. Beleza? Questão 2, gabarito, letra B de bravo. Vamos nessa questão 3. Alguma dúvida, galera, na questão 2? Pimenta, ficou de boa aí? Ficou de boa? Valeu, 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 valeu. Questão 5. Questão 5. O artigo 5º da Constituição dispõe que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, parará, 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 ele repete o artigo 5º. No inciso 76, do referido artigo,
é assegurado que para os reconhecidamente pobres, podia colocar aqui para os concurseiros, né? Reconhecidamente pobre na forma da lei, a gratuidade dos seguintes documentos. Boa, Dani. Boa, boa, boa. O Bisíveis é esse aí mesmo. O Bisíveis é esse aí mesmo. Certidão de casamento ou de divórcio, registro civil de nascimento e certidão de óbito, escritura do primeiro imóvel, essa aí tá de brincadeira, né? Certidão de óbito, registro civil de nascimento, CNH, gabarito, letra B de Bravo. Gabarito, letra B de Bravo. Como disse Dani, para nascer e para morrer, ninguém paga. Beleza? Para nascer e para morrer, ninguém paga. Professor, qual é o fundamento? O fundamento está no próprio enunciado. Beleza? Artigo 5º da Constituição, inciso 76. Eu falei 74, né? Inciso 76. Você hoje está carente, viu? Vamos lá. Deixa eu só puxar uma CF aqui, meu povo. Rapidinho. Inciso. Pronto. Reconhecidamente pobres. Exatamente. Exatamente. Não, AD. O enterrar que é caro. Para morrer é baratinho. O enterrar que é caro. Mas para morrer, como diz minha avó, basta ficar vivo. Exatamente, Gel. Quem ficar que se arrasem. Para morrer é de boa. Vamos nessa. Questão 4. A administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, Estados, DF, municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Que artigo é esse? Que artigo é esse da Constituição? Artigo, pelo amor de Deus, gente, 70 anos de curso, artigo 37, caput da CF 88. Assinale a alternativa correta. O prazo de validade do concurso público será de 4 anos, prorrogável uma vez por igual período. Certo ou errado? Certo ou errado? Errado. Não são 4. São quantos? 2 anos. Estou falando grego? Boa. Boa. Não são 4, são 2 anos. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e Judiciário poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Verdadeiro ou falso? Falso também. Porque aqui é, não poderão. Não poderão ser superiores. Beleza? Próximo, letra C. O servidor público civil não tem direito à livre associação sindical. Verdadeiro ou falso? Falso. Artigo 8º da Constituição, tá bom? Artigo 8º da Constituição. Ao servidor público civil é assegurado o direito à sindicalização. Gabarito por eliminação, letra D de delta. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros na forma da lei. Boa, Brunão. A sindicalização dos militares, não. Não. Nem sindicalização e nem greve, tá bom? Vale lembrar. Vale lembrar. Gabarito, letra D de delta. Pessoal, direito constitucional, alguma dúvida? Sinaliza para mim.
Associação pode, Flávio. Vai prejudicar a guia? Não, não vai. Não vai. Mas sindicalização não pode. Não pode. Ai, ai. Vocês me quebram, viu? Vamos nessa. Questão 5. Exame Nacional da Magistratura. Precisamos ler o texto, tá bom? Acerca dos fatos acima relatados, assinale a afirmativa correta. Então, precisamos ler o texto. Em uma rua erma e durante a madrugada, Fábio foi abordado por Ricardo, que, portando um pequeno pedaço de pau, determinou ao primeiro, sob ameaça de injúria física, galera, agressão física, tá bom? Que repassasse todo o dinheiro em espécie que possuía. Diante da grave ameaça, Fábio retirou do seu bolso R$ 400 que dispunha e estendeu uma de suas mãos para entregar a quantia reclamada por Ricardo. Este, quando estava prestes a tomar para si o dinheiro, ouviu o barulho de uma sirene nas proximidades. Julgando ser oriundo de uma viatura policial, Ricardo ficou temeroso. Determinou que a vítima guardasse novamente o dinheiro, abandonou no chão um pedaço de madeira que portava e deixou o local. Durante a fuga, já na esquina, Ricardo constatou que aquele som escutado por ele era proveniente de uma ambulância que transitava na localidade. Acerca dos fatos acima relatados, assinale a afirmativa correta. Ricardo deve ser responsabilizado por tentativa de roubo próprio. Ricardo deve ser responsabilizado por crime de roubo impróprio consumado. Letra C, Ricardo deve ser responsabilizado por crime de extorsão tentada. Letra D, há arrependimento eficaz demandando-se a aplicação do artigo 15, com o consequente afastamento da tentativa do crime de roubo. A desistência voluntária, com o consequente afastamento do crime de roubo. Gabarito, meu povo. O pessoal já lançou aqui. Pô, a minha galera tá bem. Minha galera tá bem. Boa, 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 boa. Gabarito, meu povo. Gabarito, letra A de alfa. Gabarito, letra A de alfa. Essa questão, eu não sei se é pelo concurso, mas essa questão, ela traz uma redação cansativa, tá bom? Traz uma redação cansativa. Várias informações desnecessárias, retirou do bolso frontal, isso aí é para cansar o candidato, tá bom? E fazer o candidato se dispersar. Mas perceba, a gente destacou aqui no enunciado aquilo que era fundamental para responder a questão. Professor, mas como o senhor sabia que era fundamental para resolver a questão, se nem tinha chegado na alternativa? Porque, galera, toda questão de crime, o ponto máximo da questão é saber se aquele crime aconteceu. Se aquele crime aconteceu, o que a sua questão vai querer saber é ou a forma que ele aconteceu, ou qual crime ele é. Pode pegar todas as questões de direito penal que envolvem crimes em espécie. A primeira pergunta a ser feita é: esse crime aconteceu? Ah, aconteceu. Pronto. Se aconteceu, qual é o crime e quais são as formas? Pronto. Pronto. O que você precisa analisar em uma questão de direito penal é isso aí. Quando a gente pega a questão 5 e destaca este, quando estava prestes a tomar o dinheiro para si, ou seja, quando estava prestes a se consumar, inverter a posse do patrimônio, ouviu o barulho, exatamente, Grazi. Ouviu o barulho da sirene nas proximidades. E o que ele fez? Largou. Por circunstâncias alheias. Ele queria ouvir aquele barulho de sirene? Ele queria aquela sirene? Não. Por conta disso, ele se confunde e não leva a cabo a execução. Tentativa de roubo impróprio é questionável, Matheus.
é questionável. Por quê? Porque o agente subtrai para empregar violência. Beleza? Ele emprega a violência após a subtração. E quando é que o crime de roubo, isso, o furto que deu errado, quando é que o crime de roubo ele se consuma? Com a inversão da posse e o emprego da violência. Então, veja só, a tentativa de roubo impróprio, só explicando, viu, galera? Roubo próprio, o sujeito emprega a violência e subtrai a coisa. No roubo impróprio, o sujeito subtrai a coisa e emprega a violência. Como seria uma tentativa de roubo impróprio? Um furto. Porque o sujeito tentaria subtrair a coisa, inverteu a posse. E aí ele é apreendido. Precisou da violência? Não. Nesse caso aí, a gente tem um furto, não uma tentativa de roubo impróprio. Percebeu? Na prática, a tentativa de roubo impróprio ela é impossível de acontecer. Embora a doutrina, alguns doutrinadores aí entendem a possibilidade. Beleza? Mas na prova, pela lógica, é inadmissível. Beleza? Dúvida, galera, na questão 5? Dúvida na questão 5? Pode falar, Narciso. Boa noite, professor. Marcando, tira a dúvida, no caso de uma tentativa de furto, porém a vítima ela tenta reagir, já o agressor ele já está em posse do objeto e ele revida, né, agride a pessoa para impossibilitar ela dificultar o roubo. Se torna o furto, né? Se torna um roubo impróprio? Sim, perfeito. A dúvida de Narciso. Professor, imagine o cenário. Fulano subtrai a coisa de Cicrano. Seria furto. Só que Cicrano, ele reage. Ele tenta tomar a coisa subtraída. Fulano, então, saca uma arma e agride a vítima. Nesse caso, o que é que nós temos? Roubo impróprio. Porque o roubo impróprio, presta atenção, o roubo impróprio, o sujeito emprega a violência para assegurar a posse da coisa, ou assegurar a impunidade, para garantir a impunidade. Beleza? Para assegurar a posse ou garantir a impunidade. Fechou? Questão 6. Essa daqui leva quase a tela toda. Vamos lá. Questão de verdadeiro e falso. Nesse caso, a gente precisa fazer a leitura do texto, tá bom, gente? Eu preciso saber quem é Caio, quem é Lucas e afins. Vamos lá. Guilherme, juiz de direito no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, dispõe de 3 processos aptos para a prolação da sentença. Na primeira relação processual, ou seja, no primeiro processo, o acusado Caio alegou que praticou o fato para salvar de perigo atual que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Massa. No segundo processo, o réu João afirmou que perpetrou a conduta sob coação moral irresistível. Vamos mudar a cor, viu, Dani? Vamos mudar a cor. Por fim, na terceira ação penal, a defesa do denunciado Lucas aduziu que, em razão de desenvolvimento mental incompleto, o agente não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato. Registre-se que todas as alegações da defesa foram devidamente comprovadas em juízo. Nesse cenário, considerando as disposições do Código Penal, avalie as afirmativas a seguir, assinale para verdadeiro, V para verdadeiro e F para falso. Caio. Quem é Caio? O amarelinho, né? Certo. Agiu sob o manto da legítima defesa, excludente de ilicitude. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Boa. Excelente. Excelente. Boa. Falso.
Porque isso aqui nunca foi, nem nunca será legítima defesa. Beleza? Aqui a gente tem o estado de necessidade. Próximo. A coação moral irresistível que foi submetido João é uma excludente de culpabilidade. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Coação moral não se confunde com coação física. Beleza? Coação física exclui a conduta. Coação moral exclui a culpabilidade. Letra próxima. Quem é Lucas é o vermelhinho. Lucas é isento de pena em razão da inimputabilidade penal, causa excludente da culpabilidade. E aí, verdadeiro ou falso? Boa, meu povo. Boa. Isso aqui está falso. Isso aqui está falso. Veja só, qual é o erro? Lucas é o vermelhinho, né? Aduziu que, em razão do desenvolvimento mental incompleto, o agente não era inteiramente capaz. Se ele não era inteiramente capaz, quer dizer o quê? Que capacidade ele tinha, só não era completa. Beleza? Nesse caso, não temos uma isenção de pena, mas temos uma redução de pena lá na forma do artigo 26, parágrafo único. Exatamente, Flávio. Para ser isento de pena, ele tem que ser maluco até a tampa. Ele tem que ser inteiramente incapaz. A incapacidade dele tem que ser do pé até a cabeça. Beleza? Show? Gabarito, então. Temos gabarito, letra D de delta. Gabarito, letra D de delta. Alguma dúvida, pessoal? Alguma dúvida? Boa. Boa, boa, boa. Essa daqui foi uma boa questão. De quê? Residente jurídico. Boa questão. Boa questão. Simples, tranquila. Mais uma boa questão. Questão 7. Questão 7. Ao caminhar pela rua, eu sinto que eu vou me arrepender do que eu vou falar agora. Mas, Anônimo, você levantou a mão, diga lá, meu filho. Professor, eu cheguei agora, professor. Tem como você voltar em tudo, não? Azar seu. A aula começa às 19. Cada um com seus problemas. Cada cachorro, exatamente. É isso mesmo, valeu. Isso mesmo. Vamos lá. Questão 7. Ao caminhar pela rua, em local ermo, Maria, que estava com as vestimentas de seu colégio, pediu informações para João da Silva, o qual, aproveitando-se da situação posta, com ela teve uma rápida conversa, descobrindo que Maria, com 16 anos de idade, estava cursando o 3º ano do ensino médio. Nesse contexto, percebendo que a localidade estava deserta, João da Silva constrangeu Maria a ter conjunção carnal mediante grave ameaça, consubstanciada no emprego de uma arma branca. Nesse cenário, considerando as disposições do Código Penal, João da Silva responderá pelo crime de gabarito, meu povo. Gabarito. Rapaz, essa minha galera tá voando. Que porra é essa? A redação é simples. Simples e ruim, na verdade. Simples e ruim. Mas gabarito aqui, letra C de Charlie. Gabarito, letra C de Charlie. Qual o fundamento, meu povo? Artigo, faço questão, artigo 213, parágrafo 1º
do Código Penal. E por que eu coloquei, e por que essa questão? Uma questão até relativamente simples, mas de grande importância. Primeiro ponto. Não, Matheus, aí não. Está consumado. Aqui, ó. João da Silva constrangeu Maria a ter conjunção carnal. Conjunção carnal, pai, já foi mediante o quê? Grave ameaça. Através de uma arma branca. Conjunção carnal, cópula vagínica. Beleza? A consumação aconteceu. Vamos aqui, cadê vocês? Vamos aqui rapidinho no Código Penal. Por quê? Não é o caso daqui, tá bom? Daqui da galera especificamente. Mas, quando a gente fala do... Por isso você tá solteiro, André. Por causa disso aí, ó, que você tá solteiro. Mas vamos lá. Quando a gente fala do crime de estupro, tá bom? Quando a gente fala do crime de estupro, a gente tem na cabeça a segunda figura, que é o estupro de vulnerável. Aí o que o cara pensa? Maior de 14, menor de 14. Maior de 14, se tiver violência grave ameaça, vai ser estupro. Ok. Só que esquecem de uma coisa. Vamos lá? Artigo 213. O parágrafo 1º. É um estupro qualificado. Se a vítima é menor de 18 ou maior de 14. 8 a 12 anos. Beleza? 8 a 12 anos. Se a vítima for menor de 18 e maior de 14. Vamos explicar aqui esse detalhe. Muita gente se passa com isso aqui. E o examinador, quando ele está com preguiça de fazer questão, ele vai envolver essa confusão aqui, que é aparente, é uma confusão aparente, mas não tem nada de confuso aqui, do parágrafo 1º. Beleza? Não reconheço, Lucas. Não reconheço. Tá bom? Vamos lá, presta atenção. Vítima de ato libidinoso ou conjunção carnal de 0 a 13 anos, 11 meses, 29 dias. Que crime é esse? Estupro de vulnerável. Artigo 217. Menor de 14, estupro de vulnerável. Relação sexual, conjunção carnal, ato libidinoso, maior de 14, menor de 18. Isso é o quê? Por isso estou explicando, Matheus. Por isso estou explicando. Vamos lá. Maior de 14, preste atenção no que eu estou perguntando. Maior de 14, menor de 18, relação sexual, ato libidinoso é o quê? Fato atípico. Boa, Rian. Boa. Se saiu nos 49 do segundo tempo. Fato atípico. Professor, por que fato atípico? Pode manter relação sexual com maior de 14 e menor de 18? Um adolescente? Um novinho? Para quem gosta aí, as meninas aí que gostam do novinho, do mucilon, né? Pode, professor. Menino cheio de energia? Pode? Pode. Desde que não exista violência nem grave ameaça. Agora a pergunta vai mudar. Presta atenção. Agora a pergunta vai mudar. Se a relação sexual, o ato libidinoso, a conjunção carnal for praticada mediante violência com maior de 14 e menor de 18, estupro qualificado. Beleza? Estupro qualificado. E agora presta atenção. Vem a pergunta. Se o ato foi praticado mediante violência ou grave ameaça com a pessoa
que tem 14 anos. Isso é o quê? Lucas, a idade do qualificado é maior de 14 e menor de 18. Vou repetir a pergunta. Violência ou grave ameaça com a pessoa que tem 14 anos. Presta atenção. Rian colocou. A lei fala maior de 14. Certíssimo. Estupro qualificado não pode ser. Não pode. João Mar falou estupro de vulnerável. Só que o estupro de vulnerável é menor de 14. A gente tem um hiato aí. O maior de 14 e o menor de 14. E o que está no meio deles aqui é a pessoa que tem 14 anos. É o adolescente de 14 anos. Se é o adolescente de 14 anos, não pode ser a forma qualificada. Por que não pode ser a forma qualificada? Porque ele é maior de 14. Maior de 14 não é ter 14. Beleza? E o estupro de vulnerável, vocês sabem muito bem, que é menor de 14. Menor de 14, 13 anos, 11 meses, 29 dias. Maior de 14... Cadê? Maior de 14, 15 anos em diante. E o adolescente que tem 14 anos, se o ato foi praticado com adolescente de 14 anos, com violência ou grave ameaça, eu vou cair aqui, ó, lá ele, no estupro simples. Por que no estupro simples, professor? Porque eu não consigo enquadrar em outra coisa. Vamos lá. Constrangeu alguém mediante violência ou grave ameaça ter conjunção carnal. Pronto. Esse alguém tem 14 anos. Pode ser qualificado? Não. Porque qualificado é maior de 14 e ele tem 14. Pode ser estupro de vulnerável? Não. Porque no estupro de vulnerável tem que ser menor de 14. E agora vem a pegadinha máxima da prova. Vem a pegadinha máxima. Máxima. Narciso não é nem essa. Essa já derruba uma cacetada. Agora, se eu fosse examinador, eu colocava essa questão. Sem violência e sem grave ameaça, Maria, maior, manteve relação sexual com João, 14 anos. 14 anos. Preste atenção. Maria, maior, sem violência, sem grave ameaça, manteve conjunção carnal com João, 14 anos. Que crime é esse? Nenhum. Fato atípico. Exatamente, João. Nada. Nada. Se eu fosse examinador, eu colocava essa questão na prova, contava uma historinha que nem FGV, para vocês ficarem com raiva de Maria. Você que está dizendo, Narciso. Você sabe como é Maria? Você que está dizendo. Eu tenho que controlar o que é que eu falo. 14 anos seria no dia do aniversário? Sim, sim. Porque 14 anos e um dia, maior de 14. Beleza? 14 anos e um dia, maior de 14. Mas teria que ser no dia do aniversário. O presente de João foi a conjunção carnal com Maria. Maria estava dura, quebrada, não tinha dinheiro, aí deu outra coisa. Beleza? Compreendido, galera? Esclarecido essa parte aí dos 14 anos? Show de bola? Massa. Massa. Às vezes, eu confesso a vocês, deixa eu confessar um negócio a vocês aqui. Às vezes, eu tenho vontade de elaborar a questão, sabe? Eu tenho vontade de pegar uma questão, assim, modificar e colocar aqui no PTC. Mas meu compromisso é com a verdade, a gente trabalha com questões de concurso. Só teve duas vezes que eu modifiquei o gabarito. Não alterei nada, modifiquei o gabarito. Uma vez eu acrescentei uma assertiva e na outra vez eu só mudei a ordem.
Fazer uma tabelinha, né, Matheus? Boa. Boa. Boa, 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 boa. Boa. Vou jogar lá. Vou jogar lá. Eu tinha comentado, deixa eu ver aqui, rapidinho, deixa eu olhar aqui o gabarito comentado. Pronto, vou destacar, vou destacar. Eu só tinha colocado o parágrafo primeiro. Deixa eu até deixar o espaço aqui, ó. Pronto. Valeu, valeu, valeu. Vamos nessa. Estamos aonde? Questão 8. Após trabalhar durante 3 anos como caseiro, Peraí. Após trabalhar durante 3 anos como caseiro de José, que conta com 62 anos de idade, Fábio, conhecedor dessa premissa, sequestrou com o fim de obter para si vantagem econômica como o preço do resgate. Ó, se você faz a leitura de lei seca, cadê André? Tá aí? André Luiz tá aí? Deixa eu ver. Tá, boa. André, pronto. Se ligue. Toda vez que você vê isso aqui, ó, você vai lembrar da questão da prova da Polícia Penal que você errou, aquela questão fácil de extorsão mediante sequestro, viu? Que você errou, miserável. Aluno PTC errando uma questão besta daquela. Toda vez, André, que eu vejo uma questão de extorsão mediante sequestro, eu lembro de você. Sério mesmo. Sério mesmo. Pois bem, deu mole, viu, Gel? 70 anos de curso, pô. 70 anos de curso, não tinha como. Não tinha como. Sequestrou com o fim de obter o preço do resgate, extorsão mediante sequestro. Não tem outra coisa. Não tem outra coisa. Aí faltou, sabe o quê? Uma surra e leitura de lei seca. E leitura de lei seca. Eu acho que eu vou fazer que nem Bruno. Acho que eu vou fazer que nem Bruno. Vou começar da banca. Vou começar da banca. Só que minha banca vai ser com lágrimas. Viu? Minha banca vai ser com as lágrimas dos alunos. Quem chorar mais vai ser aprovado. Vamos lá. Pronto. A gente já sabe que José foi sequestrado. Massa. Registre-se que a família da vítima, residente domiciliada no interior do estado de Goiás, goza de ótima condição financeira e efetuou o pagamento almejado por Fábio, de forma que, em 12 horas, isso é importante, houve a liberação da vítima sem qualquer ferimento. Nesse cenário, considerando as posições do Código Penal, é correto afirmar que Fábio responderá pelo crime de... Eu vou tirar... Vamos facilitar aqui o baba? Eu vou tirar logo essas 3. Tá bom? Pronto. Extorsão mediante sequestro na modalidade qualificada. Extorsão mediante sequestro na modalidade simples. Gabarito, letra A. Boa, Dani. Bata aqui, venha. É nóis. Cadê, professor? A qualificadora. A qualificadora está aqui, ó. 62 anos de idade. Maior de 60. E já que a gente está com o Código Penal aberto, vamos aqui. Extorsão mediante sequestro 159. Sequestrar com o fim de obter qualquer vantagem como preço do resgate. Parágrafo 1º. Se o sequestro dura mais de 24 horas, por isso eu destaquei as 12 horas. Se o sequestrado é menor de 18 ou maior de 60. Reclusão de 12 a 20. Forma qualificada. Boa, exatamente. Exatamente, Dani. O raciocínio é esse aí. A idade geralmente vai repercutir em direito penal. Beleza? Geralmente vai repercutir. Principalmente idades limites, né? 60, 18,
21 acaba sempre gerando repercussão. Beleza? Galera, dúvida na questão 8? Coisa que eu não falei ainda. 21 anos. Reduzir a prescrição pela metade. Se o sujeito tem 18 a 21 anos, a prescrição, prazo prescricional, é diminuído pela metade. 18 a 20 no momento da prática do crime. Beleza? Dúvida, galera, na questão 8? De boa? Já comprou seu vadimeco, André? Já comprou? Seu vadimeco, o da Polícia Civil, você já comprou? Porque não está usando, né, meu filho? Não está usando, pelo jeito. Comprou para quê? Para deixar na prateleira, foi? Para ficar bonito? Ah, tá. Exatamente, Lucas. Exatamente. Se o sujeito pratica o crime dos 18 até os 21 anos, o prazo prescricional dele cai pela metade. Show! Questão 9. Poxa, eu achei que tinha acabado direito penal. Ah, não. Aqui é de ontem. Aqui é legislação extravagante. Lei de hediondos. Vamos nessa. Catarina, promotora de justiça com atuação na Vara de Execuções Penais do Estado do Rio de Janeiro, foi instada a se manifestar sobre a progressão de regime de João, condenado de altíssima periculosidade, atualmente em cumprimento de pena pela prática de determinado crime hediondo. Tudo isso para dizer que o crime era hediondo. Em razão da inobservância dos requisitos previstos em lei, o representante do parquê foi contrária ao pedido formulado pela defesa técnica. Nesse cenário, considerando a lei de hediondos, é correto afirmar que João está cumprindo pena pela prática do crime de gabarito, meu povo. Ficou em dúvida na qual, Dani? Letra D, né? Imaginei. Boa, Rian. O furto que faz cabum. O furto que explode. Furto qualificado com emprego de explosivo, única modalidade de furto que é considerada hediondo. Beleza? Incêndio não está na lista de hediondos. Só para constar. Mas parece, né? Fazendo a leitura, parece mesmo. Quem tiver em dúvida, anote aí, por favor. Se falou da lei de hediondos, artigo 1º, inciso 9, se eu não estiver enganado, da lei 8.072 de 90. Exatamente, inciso 9 da lei 8.072 de 90. Copia e cola de lei seca. Eu já falei isso na aula hoje? Acho que não, não foi? Copia e cola de lei seca. Questão 10. Lucas participou, no âmbito do TJ de Goiás, de um seminário cuja temática central girou em torno do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero no contexto da Lei Maria da Penha. Considerando as disposições da Lei Maria da Penha, avalie se a violência doméstica familiar pode ocorrer nos seguintes meios. Preciso nem falar que aqui a resposta está fundamentada onde? Na Lei Maria da Penha, no artigo 7º. Tá bom? Se quiser, já anote aí artigo 7º. Item 1. Na unidade doméstica,
compreendida como espaço de convívio permanente de pessoas que dispunham de vínculo familiar, ressalvadas as esporadicamente agregadas. Verdadeiro ou falso? Boa. Quando eu falo de unidade doméstica, eu não preciso de vínculo familiar. Beleza? Professor, mas eu moro com minha família. Privilégio seu. Nem todo mundo é assim. Nem todo mundo é assim. O exemplo que eu sempre me refiro, República de Estudantes. Imagine que as 30 pessoas nessa sala aqui moram na mesma casa. Deus que me livre. Moram na mesma casa. Tá bom? Nós moramos em uma república de concurseiros. Fechado? Pronto. Aí, nesse belo dia, eu, Marcos, ofendi a D, coitada. Eu não, né? A D pode recorrer à Lei Maria da Penha contra essa agressão verbal? Perfeitamente. Perfeitamente. Porque temos aí a unidade doméstica. Não confunda a unidade doméstica com âmbito familiar, com unidade familiar, beleza? Inciso 2. Na família, compreendida como uma comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, afinidade ou vontade expressa. Verdadeiro ou falso? O item 2. Verdadeiro. Verdadeiríssimo. Verdadeiríssimo. Beleza? Só para a gente fechar aqui o item 2, eu sempre gosto de fazer essa pergunta. Me dá um exemplo de laço natural. Um exemplo de parentesco de laço natural. Boa. Filho. Pai, filho, mãe, filho. Exatamente. Avô, avó, né? Me dá um exemplo de laço por afinidade. Enteado. Não, namoro não. Amante, ô André, misericórdia. Nora, sogra, boa, boa. Ô, Rian, eu tenho que, né, eu não posso fechar o chat, não. Eu tenho que fechar o PTC para André. Eu tenho que fechar o PTC para André. Deixar ele só na gravada. Mas, enfim, exatamente. Nora, sogro, sogra, cunhado, enteado. Vamos lá. E laço por vontade expressa. Me dá um exemplo. Laço familiar por vontade expressa. Me dá um exemplo. Pronto. Pronto. Adoção é um. Adoção é um exemplo. Mais um que vocês esquecem sempre. Casamento e união estável. Casamento e união estável por vontade expressa. Beleza? Show? Massa. Item 3. Em qualquer relação íntima de afeto na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. Certo ou errado? Item 3. Verdadeiro, certíssimo. Gabarito, letra D de delta. Item 2 e item 3. Quem quiser anotar, já anote aí, por favor, artigo 5º da Lei Maria da Penha. Artigo 5º da Lei Maria da Penha. Toda a questão baseada no artigo 5º. Fechou? Vamos nessa. Questão 11. Dalva
Deixa eu até deixar o Código Penal aqui alinhado, gente. Que essa questão aqui eu acho que vai me trazer dúvidas. Pronto. Vamos nessa. Eu acho. Questão 11. Dalva, namorada de Eliseu, que está preso, cumprindo pena por tráfico ilegal de drogas, leva à unidade prisional e visita a ele, a seu pedido, escondido em suas partes íntimas, um chip de celular. No entanto, o objeto é identificado e apreendido na revista, quando ela passa pelo scanner corporal. Nesse caso, Dalva, letra A, não cometeu crime. Letra B, cometeu o crime de favorecimento pessoal. Letra C, cometeu o crime de associação ao tráfico de drogas. Cometeu o crime contra a administração da justiça na forma tentada. Letra E, administração da justiça na forma consumada. Gabarito, meu povo. Gabarito. Diz para mim. Letra A, letra A, letra A, letra E. Letra E. Dúvida no marca gabarito, letra E. Gente, essa pegadinha é, ó, véia. Véia considerando, assim, considerando a alteração, a criação do crime, né? Gabarito, meu povo, letra A. Gabarito, letra A. Antes que me xinguem, eu só... A culpa não é minha, não, gente. Eu só anuncio, tá bom? Vem cá comigo, por favor. Cadê vocês? Vem cá comigo. Eu já deixei ele prontinho aqui, porque eu sabia que poderia gerar dúvidas. Artigo 349-A. Ingressar, promover, intermediar, auxiliar ou facilitar a entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel, rádio ou similar. Não falou de chip. Não falou de chip. Chip não é aparelho telefônico, chip não é rádio, chip não é similar. Então, nesse caso, nós temos um fato atípico. Exatamente. Chip não se adequa, né? Porque onde ela levou, Bruno, talvez encaixe, né? Onde Dalva levou o chip, lá pode encaixar. Mas aqui no artigo não temos adequação típica. Vai ser podre, viu, velho? Não temos adequação típica. É minha mente que me trai, velho. É minha mente que me trai. Não posso ouvir as vozes, os pensamentos intrusivos. Foi bem. Vamos lá. Artigo 349-A do Código Penal. Eu achei essa questão aqui, gente, buscando uma questão de tráfico de drogas. Falei, nessa daqui eu vou aproveitar, não vou perder, não. Questão 12. Abelardo. Essa é boa. Abelardo, membro de organização criminosa voltada à prática de furto e roubo de veículos,
foi encarregado de matar Carla, sua comparsa de crime, porque ela teria prestado, em interrogatório policial de inquérito no qual era investigada, informações relevantes à investigação policial sobre a organização. Para a prática do crime, Abelardo valeu-se de arma de uso permitido com numeração raspada, que possuía há pelo menos 2 anos. Com base na situação hipotética apresentada, julgue o item a seguir. A Abelardo poderá ser imputado o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, já que a numeração de identificação da arma está raspada, não sendo, porém, tal considerado hediondo. Verdadeiro ou falso? Ou melhor, certo ou errado? Que delícia! Que delícia! Que delícia! Galera, para surpresa de 0 pessoas, gabarito certo. E vamos aqui, deixa eu engatilhar ela, súmula 668 do STJ. Vixe, achei que era chuva. Pronto. Aqui, ó. Site do próprio STJ. Súmula 668. Não é hediondo o delito de porte ou posse de arma de fogo de uso permitido, ainda com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado. Beleza? Já que eu estou aqui, vamos no Estatuto do Desarmamento. Eu tinha comentado com o Matheus, e tinha comentado com Pedro, hoje. Matheus semana passada e Pedro hoje. Estatuto do Desarmamento, meu povo. Estatuto do Desarmamento é uma lei que todo mundo acha que sabe. É uma lei que todo mundo acha que, não, eu sei identificar posse e porte. Posse dentro do muro. Porte fora do muro. Arma permitida. Todo mundo acha que sabe. Omissão de causa. Todo mundo acha que sabe o Estatuto do Desarmamento. E o Estatuto do Desarmamento é uma lei muito perigosa. Muito, muito, muito perigosa. Eu não estou nem falando da parte jurisprudencial, tá bom? Eu estou falando da lei mesmo. Da lei mesmo. É uma lei difícil e muito, muito, muito perigosa. Beleza? Já tentei algumas vezes, aqui no PTC, colocar o Estatuto de Desarmamento na nossa aula de Direito em Foco, mas a galera simplesmente caga para o Estatuto de Desarmamento. Primeiro vamos entender essa bagaça. Tá bom? Olha aí na sua questão, por favor, no primeiro parágrafo da questão 12, na parte final, ela vai dizer que Abelardo valeu-se de uma arma de uso permitido. Beleza? De uso permitido. Só que essa arma de uso permitido está com a numeração raspada. O que isso significa, professor? Arma de fogo de uso permitido, com a numeração raspada, o indivíduo responde pelo parágrafo 1º do artigo 16. O artigo 16 é posse ou porte legal de arma de fogo de uso restrito. Posse ou porte de uso restrito. Parágrafo único.
condutas equiparadas. Ou seja, ele responde pela mesma pena, reclusão de 3 a 6 anos e multa. Se a arma portar, possuir, adquirir, transportar, fornecer, arma de fogo com numeração, marca ou sinal identificador raspado, suprimido ou adulterado. O que é que eu quero que vocês entendam? Se a arma de fogo de uso permitido, ela estiver com a numeração raspada, ele vai responder pelo artigo 16, tá bom? Porém, o artigo 16 é crime hediondo. É crime hediondo. O porte ou posse de arma de fogo de uso restrito é crime hediondo. Professor, então, a arma de fogo permitida, de numeração raspada, também será crime hediondo, de acordo com a súmula 668 do STJ? Não. O que é que eu quero que vocês entendam? Vem cá comigo. Artigo 16, caput, hediondo. Parágrafo 1º, qualquer das 6 hipóteses não é considerado hediondo. Diga lá, Rihanna. Marcos, na questão, basicamente, por ele usar a arma como meio para executar o crime dele, ele responderia também pelo porte, como está citado na redação da questão? Vamos Ou voltar ele só aqui responderia pelo homicídio? Ah, entendi. Sim. Responderia pelo porte e por homicídio. Nesse Não caso estaria aqui, a punindo gente... ele duplamente? Oi? Não estaria punindo ele duplamente? Não. Se a arma necessariamente é um meio para o crime? Ah, peraí. Você está se referindo à forma qualificada do homicídio? Não, eu estou me referindo a punir ele por 2 crimes, basicamente. Pelo porte ilegal de arma de fogo e pelo homicídio. Sendo que o homicídio, necessariamente, ele usou a arma como meio. Foi um meio extremamente necessário para o homicídio. Entendi. Seria o crime meio para se alcançar o crime fim. Sim. Beleza? Pronto, vamos lá. Isso aí eu vou estar explicando também na aula de amanhã. Beleza? Por isso que eu falei, essa aula de amanhã, ela é importante para você entender a dinâmica do direito penal. Veja só. Nesse caso, por mais que a arma seja utilizada como meio, essa arma, ela é uma arma irregular. Nesse caso, ele responde pelos 2. Professor, se essa arma dele fosse uma arma legal, registrada, e ele tivesse o porte, ele responderia apenas pelo homicídio. Beleza? Ele responderia apenas pelo homicídio. Mas como eu tenho uma arma adulterada, aí eu tenho um crime de arma de fogo e um crime de homicídio. Beleza? Pronto. Fechou. Aí a gente não fala do princípio da consunção. Beleza? A gente vai falar disso amanhã, inclusive de crime progressivo e de progressão criminosa, para vocês não confundirem isso. Aula de amanhã tal. Show. Droga. Vamos lá, que questão é essa agora? 13, né? Galera, ficou... Não sei, Sanches. Não sei se vai ficar. Não sei se vai ficar. 70 anos de curso de PTC e tá perguntando se ela vai ficar gravada? Porra, velho. Rapaz, velho. O cara chega atrasado para me fazer perguntas inconvenientes. Aí eu tenho que aumentar o preço. Aí eu tenho que aumentar o valor. Não dá. Em plena segunda-feira, não dá. Não tem como. Questão 13. Aumento de Sanches, né, Ade? Aumento de Sanches. Pois bem. Parece que sai. Olha. Parece que saiu da mesma placenta. Sanches e André. Vamos nessa. Questão 13. O poder de polícia administrativa consiste na capacidade conferida ao Estado para condicionar ou restringir o uso de bens, o exercício de direitos e o desempenho de atividades privadas em favor do interesse público
e da ordem coletiva. Com base nessa definição e considerando os limites e características do poder de polícia, assinale a alternativa correta. Vamos cá. A gente já está falando, já sabe que o assunto da questão, poderes administrativos, poder de polícia, limites e características. E ele quer a alternativa correta. Letra A. O poder de polícia é ilimitado quando exercido por autoridade competente, uma vez que o interesse público prevalece sobre o interesse individual. Certo. Letra B. As limitações impostas pelo poder de polícia devem observar os princípios da legalidade, razoabilidade, proporcionalidade, sob pena de abuso de poder. Letra C. O poder de polícia permite a imposição de restrições, mesmo sem base legal específica, desde que a medida seja fundamentada no interesse coletivo imediato. Letra D. O poder de polícia é exclusivo do poder executivo, sendo vedado ao poder legislativo e judiciário exercer qualquer forma de restrição ou fiscalização administrativa. Gabarito, gente. Questãozinha boa, viu? Sem base legal, jamais, exatamente. Galera, aqui a gente consegue tirar, ainda que você tivesse meio perdido em poderes, beleza? Aqui você consegue retirar pela análise das afirmativas, beleza? Letra A. Poder de polícia é ilimitado quando exercido pela autoridade competente. E a lei? A lei não limita o poder de polícia? Falso. Letra B é o nosso gabarito, tá bom? Letra C. Sem base legal específica, princípio da legalidade, gente. Pelo amor de Deus. E letra D, exclusivo do poder executivo. Vá lá no Tribunal de Justiça, vá lá no Tribunal de Justiça e entre de bermuda. Dia que você vai entrar de bermuda, para você ver se o poder de polícia não canta, ele aparece na sua frente, inclusive vestido de polícia. Tá bom? Pois bem, gabarito, letra D de bravo. É o que eu digo, às vezes você tem que dialogar com a questão. Você tem que ter um olhar um pouquinho mais apurado. 14, dúvida, galera, na questão 13? Dúvida na questão 13? Show. 14. João e Caio, agentes públicos vinculados à Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro, em situação de iminente perigo público, utilizaram o imóvel particular de Mateus, gerando dano concreto à propriedade. Nesse cenário, considerando as disposições da Constituição, se está diante da seguinte modalidade de restrição do Estado sobre a propriedade privada. Gabarito, meu povo. Gabarito. Certo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Quando eu falo, presta atenção. Presta atenção. Quando eu falo do Estado, utilizando um bem particular, em situação de perigo público, nós temos a chamada requisição administrativa. O exemplo que eu sempre gosto de tratar. Você, com sua síndrome de vira-lata, quando você assiste filme hollywoodiano,
que o policial está na perseguição ao bandido, aí ele para qualquer cidadão, e pega um carro para sair em perseguição. Sabe o que é que eu acho massa nos filmes? Sabe o que é que eu acho massa nos filmes? É porque nunca é um Chevette. Você já reparou? Já reparou? Nunca é um Chevette, um Corsa. Ah, não, vou pegar aqui um Corsa Classic para sair em busca do... Ah, professor, porque é nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos não tem? Não tem? Os caras só pegam Mustang, pô. É só carro top. Só carro top. Um Chevette, um Fusca, nunca vi. Nunca vi. A perseguição, os caras escolhem. Nunca foi uma Bros. Nunca foi uma CG. Uma Pfizer. Nunca foi. Sempre moto top. Mas, enfim, volta para cá. Quando o policial, ele pede, em uma situação de iminente perigo público, o uso de bem particular, eu chamo isso de requisição administrativa. Beleza, Ade? Requisição administrativa. Beleza? Esse é o nome. Requisição administrativa. Então, ficamos aí entre a letra B e a letra C. O que é que eu tenho que lembrar sempre? Essa requisição administrativa, presta atenção, essa requisição administrativa, ela só será indenizada se houver dano. Professor, então quer dizer que se a polícia pegar minha moto para ir em perseguição a bandido e me devolver sem um arranhão, ela não me paga nada? Não. Ai, minha gasolina é um gasto pelo uso do bem. É natural. E meu pneu é um gasto pelo uso próprio do bem. Beleza? Mas se houver um dano concreto, aí teremos indenização. Caso contrário, já foi. Já foi. Se você... Não esquece que isso aqui está gravado. Daqui a pouco vocês usam contra mim, deixa quieto. Gabarito letra C de Charlie. Beleza? Gabarito letra C de Charlie. Quem quiser como fundamento, tome nota, artigo 5º, inciso 25 da Constituição. Dúvida, meu povo? Dúvida? Peraí, Yuri. Vamos cá. 15. Questão 15. João, servidor público do Estado Alfa, foi eleito prefeito do município Beta. Embora tenha comemorado o fato de ter sido eleito, João tinha dúvidas em relação à sua situação funcional, considerando o cargo de provimento efetivo que ocupa. Acresça-se que Alfa possui um regime próprio de previdência social e Beta não. Certo. João é servidor em Alfa e foi eleito prefeito de Beta. Ok. Após analisar a sistemática constitucional, João decidiu corretamente que pode optar pela remuneração do cargo efetivo, apesar de afastado. Letra B, ficará vinculado ao regime geral de previdência social durante o mandato. Deve se afastar do cargo efetivo, mas o tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais. Letra D, continuará vinculado ao regime próprio de previdência social de Alfa até que Beta crie o seu próprio regime. E letra E, pode acumular a remuneração do cargo efetivo quando o cargo eletivo, desde que haja compatibilidade de horário para o exercício de ambos. Gabarito. Cuidado para não confundir prefeito com vereador. Gabarito. Ah, bom. Achei que você não estava me ouvindo. Boa.
Boa, 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 boa. Excelente. Anote aí, por favor. Ou melhor, vamos aqui na Constituição, né? Vamos aqui na Constituição. Artigo 38. Deixa eu preparar minha figura aqui. Artigo 38. Ao servidor público da administração, direta, autárquica, fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplico as seguintes disposições. Inciso 2. Investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. Beleza? Fundamento legal, artigo 38, inciso 2. Aí depois vocês me perguntam se precisa fazer a leitura da lei seca. Eu anotei aqui? Não, não foi? Artigo, anote comigo, 38, inciso 2, da Constituição Federal. Show. Dúvida, meu povo? Dúvida ou dívidas? Seguindo. XVI. Os oficiais de justiça devem atuar com base nos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, garantindo a lisura e eficácia dos atos. Assinale a opção que apresenta corretamente o princípio que exige que o agente público atue com o melhor desempenho possível. Aqui já dava para a gente responder, tá bom? E que a administração pública seja organizada de forma a alcançar os melhores resultados na prestação de serviços públicos. Gabarito, gente. Boa. Boa, boa, boa. Essa foi tranquila. Questão de princípios, geralmente, sempre tranquila. Gabarito, letra E de eco. Gabarito, letra E de eco. XVII. Processo penal. Em administrativo, meu povo, alguma dúvida? Sim ou não? Para a gente avançar para a questão 17. Boa, Vanessa. Valeu, Dani. Vamos nessa. Caio, procurador da República, tomou conhecimento da prática de um grave crime contra o meio ambiente, objeto de apuração por parte da Polícia Judiciária. Registre-se que, muito embora haja justa causa para ação penal, o inquérito ainda não foi concluído. Existe justa causa para ação penal. O inquérito ainda não foi concluído pela autoridade policial. Nesse cenário, considerando as posições do CPP, entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante, é correto afirmar que o representante do MP, anote, por favor, logo, artigo 39, parágrafo 5º. Artigo 39, parágrafo 5º do Código de Processo Penal. Eu te pergunto, se já existe a justa causa, ele pode ou não pode oferecer ação penal? Ele pode ou não pode? Ele pode, perfeito. Eu vou eliminar a letra A letra B e a letra D. Só quero te chamar a atenção de uma coisa. Eu não quero que você grave o que não precisa gravar. O que é justa causa, indício de autoria e indício de materialidade? O inquérito, ele serve para quê? Para coletar
os indícios de autoria e os indícios de materialidade. Se o MP já possui os indícios de autoria e os indícios de materialidade, ele vai precisar do inquérito? Sim ou não? Óbvio que não. Então, aplica-se o princípio da dispensabilidade do inquérito. Ele poderá oferecer a denúncia em razão da dispensabilidade deste gabarito letra E de eco. Gabarito letra E de eco, artigo 39, parágrafo 5º. Artigo 39, parágrafo 5º do CPP. Assunto: características do inquérito policial. Alguma dúvida, prezados? Exatamente, Rila. Show. Processo penal, todo mundo broca. Processo penal, todo mundo broca. Eu estou achando que a questão mais difícil aqui foi a da nacionalidade. Porque o resto foi de boa. A da extorsão qualificada também, do velho de 62. E a outra foi a do estupro. Pronto, tirando essas aí, por enquanto, tudo de boa. Vamos lá, questão 18. Douglas, agricultor, foi injuriado por Marx e Melanie. Esta última irmã de Douglas. Como é? Douglas foi ofendido por Max e por sua irmã. Ok. Ambos ofenderam a honra de Douglas com vários xingamentos. Foi instaurado inquérito pela autoridade policial e Douglas exerceu o seu direito de queixa em juízo. Contudo, após o fim da instauração, deixou de formular o pedido de condenação em suas alegações finais, fazendo apenas um breve apanhado do feito e das provas produzidas. Nessa hipótese, é correto afirmar que, letra A, ocorreu perdão tácito, devendo ser extinta a punibilidade de ambos os querelados. Letra B, ocorreu perempção, devendo ser extinta a punibilidade dos querelados. Letra C, o Ministério Público deverá aditar a queixa, velando pela indivisibilidade da ação penal privada. Letra D, ocorreu a renúncia tácita ao direito de queixa, devendo ser extinta a punibilidade de ambos. E letra E, o juiz deve intimar os querelados para que declarem se aceitam o perdão de Douglas. Gabarito, meu povo. CPP. Preparar aqui o artigo, tá bom? Para mostrar a vocês. Gabarito, letra B. Letra B, letra B, letra B. Minha galera tá afiada mesmo. Gabarito, letra B de bravo. Pessoal, vamos aqui. Vamos aqui. O crime foi o crime de injúria, crime contra a honra. Crime contra a honra, ele é promovido por ação penal privada. A vítima que oferece a queixa-crime, eu chamo de querelante. Os acusados, contra quem a queixa-crime é oferecida, eu chamo de querelado. Beleza? O que foi que Douglas deixou de fazer? Deixou de formular o pedido de condenação em suas alegações finais. Isso implica em que, quando a gente está falando da ação penal privada, no efeito da perempção. CPP, aqui. Artigo 60. Nos casos em que somente se procede mediante queixa, considerar-se-á perempta a ação penal
que quando o querelante deixar de formular o pedido de condenação nas alegações finais. Nesse caso, a perempção, o indivíduo ele perde o direito de ação, beleza? Alcançando assim a extinção da punibilidade dos querelados. Ou seja, ele entrou com a queixa-crime, o processo tramitou, foi feita a instrução e, ao final, foi extinta a punibilidade dos querelados, porque ele não apresentou o pedido de condenação nas alegações finais. Artigo 60, inciso, vem comigo, artigo 60, inciso 3º do CPP. Professor, que assunto é esse? O assunto é ação penal, especificamente ação penal privada. Vou deixar uma dica aqui, tá bom? Vou deixar uma dica aqui para vocês. Se você ainda não estudou ação penal, ou se você precisa revisar ação penal, lá no meu canal do YouTube, tem uma aula completinha de ação penal, tá bom? Tem uma playlist de processo penal. Quando você clicar lá no YouTube, você tem lá, playlist, você clica, vai ter lá, processo penal. Tem aula de inquérito, aula de sistema, aula de ação penal, aula de provas, aula de prisões, e eu acho também que tem aula de princípios, beleza? Mas você confere lá que tem tudo. No privado eu não te passo nada, André. Nem Pix eu te passo no privado. Beleza? Se você quiser meu canal do YouTube, vai lá no meu Instagram, que tem lá, ó. Tem um link na bio, você clica, vai ter lá, canal no YouTube. Você vai lá e clica, tá bom? Acessível para todo mundo. Precisa me chamar no privado para isso, não. Deus me livre de intimidade. Próximo. Questão 19. Sobre as disposições legais acerca do inquérito. Gente, rapidinho. Eu comento isso em diversos PTCs, tá bom? Falo isso sempre. Mas tem 4 assuntos para a carreira policial que você precisa dominar. Se você não dominar, você precisa ir muito bem. Inquérito, ação penal, prisões e provas. Beleza? Acrescentaria um 5º aí que são procedimentos. Beleza? Mas não para todos. Mas inquérito, ação penal, prisão e provas, esses 4 você precisa saber. Não tem como deixar de fora. Inquérito, você tem que dominar de ponta a ponta. Beleza? Não tem como deixar passar. É o assunto, sem sombra de dúvidas, mais cobrado. Tem uma live minha no YouTube também, que eu explico como você identificar os assuntos mais cobrados na sua carreira, naquela disciplina. Beleza? Depois você vai lá e assiste. Questão 19. Sobre as disposições legais acerca do inquérito policial, letra A. A decisão que determina o arquivamento dos autos investigativos diante da manifestação acusatória pela ausência de autoria, pela ausência de provas de autoria, faz coisa julgada formal e material. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Falso. A ausência de provas de autoria, vou destacar corretamente aqui, não faz coisa julgada material, tá bom? Somente coisa julgada formal. Professor, o que isso significa? Que se novas provas forem apresentadas, o inquérito poderá ser reaberto. E o que significa, professor? Coisa julgada material. Coisa julgada material são aquelas hipóteses em que o inquérito ele não pode ser reaberto. Como assim, professor? Negativa de autoria.
Por quê? Porque negativa de autoria está dizendo que aquele indivíduo não praticou crime. Ou então, atipicidade da conduta. Simples, aquela conduta não foi crime. Se não foi crime, não tem por que eu reabrir inquérito. Beleza? Essas duas formam coisa julgada material. Letra B. É dever da autoridade policial, ao final das investigações, fazer um minucioso relatório do que tiver sido apurado, tecendo opinião concreta e fundamentada acerca da culpabilidade do investigado. Falso. O relatório é um trabalho descritivo de tudo que aconteceu no inquérito. Ao final, o delegado, ele pode apontar determinado crime, mas ele não deve concluir pela culpabilidade ou não do investigado, porque isso é trabalho do Ministério Público e Poder Judiciário. Beleza? Letra C. Nos crimes de calúnia praticados contra o sujeito passivo comum, ou seja, contra a vítima, qualquer pessoa, a autoridade policial somente poderá proceder a inquérito a requerimento de quem tem a qualidade para intentar a respectiva queixa-crime. Verdadeiro ou falso? Gabarito. Gabarito, letra C de Charlie. Beleza? Como assim, professor? Se a ação penal é privada, o inquérito só pode ser instaurado com autorização da vítima, com requerimento da vítima. Beleza? Letra D. O arquivamento realizado pelo delegado, do arquivamento realizado pelo delegado, caberá reze, falso. Não cabe reze. Cabe recurso administrativo para o chefe de polícia. Beleza? E letra E. O prazo para o encerramento do inquérito, no caso de tráfico de drogas, será de 45 dias. Verdadeiro? Não. 30 dias. Prorrogado por mais 90. Qual o fundamento? Artigo 51 da Lei de Drogas. Artigo 51 da Lei de Drogas. Outro erro da D também, Max, ele é que está dizendo que o delegado arquiva. O arquivamento é realizado pelo delegado. A letra B de... D. Sim. Já podia matar logo aqui. O arquivamento é realizado pelo delegado de polícia. O delegado não arquiva. Artigo 17 do CPP. Valeu, Rian. Artigo 17 do CPP. O artigo mais cobrado em inquérito. O artigo mais cobrado em inquérito, artigo 17 do Código de Processo Penal. Delegado não arquiva inquérito. Para a gente fechar a aula 4, mas não fechar o PTC, porque amanhã teremos aula, conflito aparente de normas. Sugiro, do meu coração, não perca essa aula. Se você não puder assistir ao vivo, assista gravada. Beleza? Mas não perca essa aula. Questão 20. À luz da atual jurisprudência dos tribunais superiores sobre o tema prisão, avalie as assertivas a seguir. Item 1. Consoante jurisprudência do STJ, em razão do pacote anticrime, não é mais possível ao juiz, de ofício, decretar ou converter em flagrante em prisão preventiva. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. De ofício, o juiz só pode conceder liberdade. Beleza? Prisão, não mais. Ou não. Item 2. De acordo com o entendimento do STF, é incompatível com a Constituição, por ofensa ao princípio da isonomia, a previsão contida no inciso 7º do artigo 295, que concede o direito à prisão especial até decisão penal definitiva a pessoa com diploma em ensino superior. Verdadeiro ou falso?
Verdadeiro, verdadeiro. A BPF 334. A BPF 334. Foi um rebuliço nessa ADPF. E o fundamento foi aquele que tem nível superior. Não tem nenhuma justificativa para ter prisão especial. Segundo o STF, aí vem uma militância que particularmente eu não gosto, mas minha opinião não vai estar em prova. O STF falou que o nível superior, a prisão especial para nível superior, era a manutenção de um sistema carcerário opressor e segregacionista. E aí, enfim, e aí os caras esquecem. Os caras, olha, os caras, deixa pra lá. Tá certo, item 2, tá certo, beleza? Certíssimo. Já temos gabarito aí? Não, né? Não, temos não. Ou é B ou é D, né? Vamos lá. 3. Ah, não, a 1 tá certa, né? A 1 tá certa, foi mal, gente. A 1 tá certa, então gabarito é o quê? Já temos. Mas vamos para lá, vamos lá para 3. O STF atribuiu interpretação conforme a Constituição ao parágrafo 1º do artigo 3º-B do CPP, incluído pelo pacote de crime, para estabelecer que o preso em flagrante, por força de mandado de prisão provisória, será encaminhado ao juiz de garantias no prazo de 72 horas. Verdadeiro ou falso? Diz para mim. A gente já tem gabarito, né, meu povo? Falso. O prazo é de 72 horas. Obrigado, Rian. 24 horas. Beleza? No prazo de 24 horas e não 72. Gabarito, letra C de Charlie. Beleza? Gabarito, letra C de Charlie. Galera, alguma dúvida? Sim ou não? Olha só. Vou fazer agora o que Pimenta pediu. Fazer uma tabelinha lá naquela questão de estupro, colocando ali todas as condicionantes, beleza? No gabarito comentado. O gabarito já estava pronto, já ia lançar no grupo, mas vou fazer essa edição e publico em seguida, beleza? Pessoal, amanhã, nossa aula, Direito em Foco, com o tema Conflito Aparente de Normas. E lembrando, quem for fazer a renovação do PTC, adiante seu passo, porque próxima segunda, dia 16, pau na máquina. PTC já começando em alta. Fechado? Então, quem for renovar, aperte seu passo, porque camarão que dorme, a onda leva. André, agora que eu estou de férias, voltou para texto. Eu já falei, André, que o universo não está nem aí para a sua programação, tá bom? O mundo não gira em torno de você. Você não tem esse grau de importância. Fechado? Pronto, galera. Minha continência e respeito. Um abraço e até amanhã. Fechou? Valeu, galera. Ótima semana.